Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso. Isso mesmo, estamos iniciando hoje mais um módulo do nosso curso de assistente logístico. Vamos estar falando sobre armazenamento, sobre os armazéns, sobre a sua estrutura, o que tem que ver com a logística. Então vamos iniciar hoje o nosso capítulo 1. Vamos entender o que vamos falar hoje, vamos entender quais vão ser os nossos objetivos. Por exemplo, hoje vamos discutir os conceitos iniciais da armazenagem e logística, e em seguida entenderemos a importância de uma boa gestão de armazenagem na logística. Para isso, teremos que aprender as condições estruturais dos armazéns, bem como os tipos de sistemas de armazenagem, e entender, é claro, como se dá o processo de armazenagem. A gente viu no início do nosso curso, falamos sobre a parte de militar, né? Como a parte militar, como a estrutura militar nos ajudou nos conceitos logísticos, sobre a busca de um estudo, de uma ciência na logística. Vamos entender que a palavra de armazenamento ela provém da palavra armazém, que por sua vez tem origem na palavra árabe. Esse termo, né, árabe, ele foi amplamente utilizado para fins militares, como eu falei no início, para designar um local onde o exército guardaria ou guarda ou protege suas armas e munições. Podemos assim definir, né, que a armazenagem como uma guarda adequada de bens tangíveis, sejam mercadorias, matérias-primas, produtos, documentos, informações magnéticas ou conhecimento. Os mais famosos peritos em logísticas eram os romanos, que transportavam suas tropas, armas, ferramentas e mantimentos de forma intercontinental, a fim de conquistar nações e ampliar o seu império. Muitas atividades logísticas são realizadas para que determinado produto deixe o processo produtivo e encontre o seu cliente final. Essas atividades partem, né, do recebimento e da estocagem de matéria-prima necessária para a fabricação de produtos. Passam pelo planejamento, pela distribuição desses produtos após a sua fabricação, por sua armazenagem em pontos estratégicos, embalagem e até entrega ao consumidor final. O papel da armazenagem na logística, conforme Paul Lesch, né, ele fala que, como podemos assim dizer, que de certa forma são pontos importantes que envolvem a cadeia logística, são pontos fundamentais para a estrutura logística, não é isso? Podemos afirmar que, sem sombra de dúvida, que o processo de armazenagem está entre os pontos mais importantes da cadeia logística. Quando se define um bom sistema de armazenagem, é possível evitar uma série de problemas que podem impactar na produção e na distribuição dos produtos, evitando erros operacionais, entrega de produtos com problemas, né? Locais e destinos errados, melhorar a eficiência do transporte, do ir e vir de produtos, né? Que é tão importante aí. Existem inúmeros softwares que analisam espaços disponíveis e oferecem planos efetivos para um melhor aproveitamento desses espaços disponíveis, além dos sistemas de bancos de dados que permitem que a localização dos itens dos armazéns e inclusive a busca com robôs são também existentes em algumas empresas. Por exemplo, nós temos uma empresa chamada Pointer, né, aqui em Maceió, Alagoas, né, que na verdade ele fica localizado em Marechal Deodoro, que ele faz toda uma estrutura de utilização de robôs para poder transportar dentro do seu armazém, né, as mercadorias de forma mais eficiente e mais segura. Então são utilizados também esses softwares, né, para essa estruturação. Não podemos nos esquecer de que a competitividade é um fator decisivo para a sobrevivência das organizações. E todas as atividades que resultam no bom desempenho mercadológico estão diretamente relacionadas à sustentabilidade da organização. Tubino ele também fala que na Segunda Guerra Mundial os avanços tecnológicos têm crescido, né? Têm desenvolvido, ou melhor, desenvolveram-se, né? Com uma velocidade muito exponencial.
E o estudo sobre a logística tem percebido a necessidade efetiva da gestão da armazenagem de forma integrada. Tubino também ele ressalta que as tecnologias de informações e comunicação têm sido fundamentais para a administração dos sistemas de logística como um todo e de forma integrada, aprimorando cada vez mais os processos de planejamento, organização, direção, controle e armazenagem. Os tipos de instalações de armazenagem, já percebemos a sua importância da armazenagem e que nós temos que entender os tipos de armazém que nós temos, principalmente os 3 tipos de instalações que mais são utilizadas, que é o armazém, o galpão e o próprio pátio, né? Como nós temos aqui numa imagem, né? Para vocês entenderem um pouquinho o que é. Também que o armazém geralmente é uma edificação de alvenaria, coberto com telhado, fechado lateralmente com paredes e pode ter ou não um forro de material adequado ao tipo de produto que será acondicionado. O piso deve ser feito de forma em que tenha uma conformidade com a carga que vai ser transportada dentro do armazém. Então muitas vezes tem uma estrutura muito pesada, tem materiais muito pesados que o piso não aguenta e traz complicações aí no ir e vir dentro do armazém. Além da preocupação com layout, cabe também destacar em linhas gerais as principais organizações de suas áreas. A área de armazenamento, a área de serviço, a área administrativa, tem que ser muito levado em conta essas estruturas. Por exemplo, nós estamos vendo aí um problema. Olha só nessa imagem, a pessoa está carregando aí mais que a sua carga, né? Ele está levando aí, perdeu um ângulo de visão, ele não está conseguindo enxergar, está vindo aí uma pata-pata, né, que a gente fala, e pode bater no rapaz, e o rapaz, o coordenador só está olhando, ele não pode levar essa capacidade toda. Primeiro que prejudica a sua coluna, prejudica a sua integridade física e pode gerar acidentes também. Então tem muitas situações que tem que ser observadas dentro dos armazéns e é algo que nós vamos falar mais na frente. O galpão também é geralmente uma edificação coberta, nem sempre fechado lateralmente e da mesma forma que o armazém. Deve ter um piso apropriado no armazenamento das suas cargas. Uma das principais diferenças entre o galpão e o armazém é que o primeiro, né, o galpão, é mais rústico, não tem controle de condições ambientais. O pátio, que já é outro caso, é um terreno descoberto, com piso adequado ao volume de carga que irá transitar sobre ele. Deve ser nivelado e também drenado, né, para evitar aí poças e situações que vão acontecer aí dentro desse espaço. Os pátios são utilizados em grande parte para manobras e guarda de caminhões, equipamentos que são necessários para o controle ambiental. E muito comum nos pátios em portos e em portos marítimos, pois o produto fica acondicionado em grandes estruturas, né, ou dentro dos containers também. Sobre os armazéns, sua estrutura de armazém, a eficiência da armazenagem é diretamente relacionada ao planejamento das estruturas de armazém e que especialmente ao seu layout. Isso mesmo, de forma simplória, a armazenagem tem o objetivo de receber, guardar, expedir os bens de forma segura e protegida. Os planejamentos dos armazéns devem sempre se preocupar, né, entre outras coisas, com os seguintes requisitos, né? O ponto de distribuição, a capacidade do armazenamento correto, né, do funcionamento dessa área, o layout do arranjo físico, a previsão das tocas de cargas e descargas, a adequação e dimensionamento dos equipamentos para a movimentação dessas cargas, os sistemas de armazenamento, os softwares, né, para localização do estoque, a alocação de mão de obras disponíveis. O gestor do armazém pode, né, ou não pode, melhor falando, perder de vista alguns importantes aspectos, né, que ele tem que ter em mente: a velocidade da localização e a recuperação dos produtos, a ordem de estocagem e endereçamento, a capacidade de armazenamento do depósito, a mobilidade e adequação dos equipamentos de cargas transportadas. O bom planejamento da estrutura do armazém deve possibilitar agilidade na localização por componentes, estações de trabalho, movimentação de materiais, máquinas e operários. Esse processo de armazenagem, ele também tem que ser processos, né, tem que ser muito mais importantes de toda a cadeia logística, e existem inúmeras atividades relacionadas a esse processo,
que precisam ser desenvolvidas com qualidade, produtividade. E esse processo pode ser definido como um processo de recebimento de materiais, um processo de conferência de bens e endereçamento, um processo de estocagem de material, um processo de identificação desses materiais que são estocados, um processo de separação de material, um processo de embalagem, um processo de expedição. Então nós vemos vários processos que existem dentro do armazém que tem que ser levado em conta, ok? Vamos chegar aqui na hora da nossa revisão. E nós aprendemos, tivemos uma introdução, né, desse processo de armazenagem, buscamos fundamentar-nos os conceitos iniciais dos armazéns, na área de logística, claro, de forma a estabelecer o embasamento teórico necessário à compreensão dos demais etapas que existem dentro do armazém, como eu falei também. Vamos ver aí no próximo conteúdo, estudar os tipos de armazéns por propriedade, de forma que possamos compreender qual a melhor estratégia a ser adotado e conhecer os detalhes de cada tipo de armazém, sendo eles próprios, terceirizados, públicos ou contratados, né? Que tem que ser também visto com a melhor situação para cada tipo de produto, organização, para a empresa, quem vai ser feito essa análise, né? Como a gente já viu em outros momentos, tanto a questão da roteirização, do transporte, da frota, tudo, as escolhas vão depender de acordo com a estrutura que a empresa tem, com a necessidade que a empresa vai ter e com a eficiência que ela quer passar para o seu cliente, né? A atividade de hoje vai ser bem fácil. Eu pedi para vocês falarem como podemos definir a armazenagem. O gestor de armazém não pode perder de vista alguns importantes aspectos, né? E quais são esses aspectos? Quais são eles? Temos 3 principais tipos de instalações de armazenagem. Quais são elas? Aquela que eu falei, o armazém, o galpão, o pátio. Acabei já falando da resposta aí para vocês. Bem simples, e cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua função dentro daquilo que a empresa quer passar para vocês. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, passando um pouco de conhecimento, um pouco do conteúdo que nós desenvolvemos a cada encontro da gente, né? Breve estaremos aí com mais situações benéficas para vocês. Então se fundamenta, pega o teu conteúdo, passa as atividades, tira a dúvida, que nós estamos aqui realmente para fazer o melhor, sempre fazendo o melhor para vocês, pois esse é o nosso objetivo. Breve nós vamos ter situações boas, mas a gente precisa desse envolvimento de vocês nas atividades e nos conteúdos que são passados. Mais uma vez é um prazer estar com vocês e até o próximo conteúdo.